A paz de Cristo Jesus para vocês, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A você, nosso ouvinte, a você que já é ou faz parte do nosso canal e a você que ainda não faz parte, deixamos o nosso convite para que você venha fazer parte também do nosso canal. Dos inscritos, você acione o sininho, você acione todas as propostas para que você receba as mensagens que forem surgindo, e que você também possa compartilhar, se assim desejar, os nossos vídeos com outros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa noite nós estaremos fazendo uso da Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 19 ao 27, na tradução, na edição Revista e Atualizada Nova Almeida. Diz assim: E Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância de Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este rico Naamã, recusando o que ele trazia, mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele e perguntou: está tudo bem? E ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, e eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 de seus servos para que levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e depositou na sua casa. Então despediu aqueles homens e se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor Eliseu. E Eliseu lhe perguntou: de onde vem, Geazi? E ele respondeu: este teu servo não foi a lugar algum. Porém, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinho, e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Esse texto é interessante porque até ano passado eu nunca havia olhado esse texto e percebido esse detalhe. A quem pertencia Geazi? De quem era Geazi? Claro que primeiramente todos nós pertencemos a Deus, mas como criaturas. E só passamos a pertencer a eles como filhos de Deus, como seus servos, quando tomamos essa iniciativa, quando entendemos esse propósito, quando pedimos e fazemos essa consagração. Então, Geazi, ele pertencia a Deus,
mas pertencia a Eliseu porque ele estava como escravo, como servo, como aluno, como um aprendiz. Ele estava, na realidade, sendo preparado. Geazi estava sendo preparado para, no futuro, tomar o lugar de Eliseu. Ou dar sequência ao ministério profético em algum outro lugar, ainda que não fosse necessariamente substituir o profeta Eliseu. Mas parece que ele não sabia disso, parece que ele não estava discernindo isso, parece que ele não estava enxergando isso, parece que ele não estava percebendo isso, parece que ele não entendia os compromissos, as responsabilidades advindas desse relacionamento, dessa consagração. Então, é sabido que todo aquele que se torna escravo de alguém pertence a esse alguém. Então, Eliseu havia se tornado escravo de Deus, como profeta. Então, aquilo que pertencia ao profeta também pertencia a Deus. Esse era o propósito. Mas não necessariamente acontecia isso, porque nós vemos aqui exatamente no caso de Geazi. Como Elias com Eliseu aconteceu. Os dois seguiram o propósito para o qual eles foram chamados. Geazi estava sendo chamado, levantado, preparado para ser profeta, mas ele não estava conseguindo entender que o profeta faz uso da unção de Deus, faz uso da palavra de Deus, faz uso dos mistérios de Deus, e não usa esses dons para engrandecimento do seu nome, para enriquecimento pessoal. Nós podemos observar, você pode, na sua Bíblia, ir lá olhar o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, que Eliseu pertence a Deus. Ele tinha sido ungido por Deus através de Elias. Ele tinha uma missão e entrega essa missão da parte de Deus. Eliseu tinha responsabilidade com Deus e Eliseu tinha responsabilidade com os homens. Quando ele viu Naamã, aquele homem rico, poderoso, que poderia trucidá-lo, matá-lo, humanamente falando, ele não se intimida, ele não se acovarda. Ele dá uma ordem, ele dá uma direção, aquele homem se aborrece, mas o bom senso dos seus soldados o fazem cair em si e obedecer à ordem do profeta. Veja que Geazi fala algumas coisas sobre Eliseu. Ele reconhece algumas coisas na vida de Eliseu, mas ele não parece não querer necessariamente essas coisas de Eliseu para a sua vida. Ele acha bonito, interessante, maravilhoso, mas ele não quer pagar o mesmo preço que Eliseu estava pagando. Ele queria as coisas de uma maneira mais livre. Ele queria as coisas de uma maneira de um atalho. Porque, veja, Geazi fala lá no versículo 20 do capítulo 5. Eliseu foi bom para Naamã. Usou de justiça, de misericórdia. Eliseu não aceitou presente, não explorou o viajante, não explorou o sírio, não explorou o opressor. Tinha oportunidade de se vingar através do despojo, mas Eliseu não fez. Deus não havia levantado Eliseu para ser enriquecido pelo homem.
Eliseu reconhecia que o seu sustento vinha do Senhor. Eliseu queria que Geazi também entendesse isso, que o seu sustento vinha da parte do Senhor. E aí Geazi se posiciona, ele toma uma decisão, ele diz do 20 ao 23, vou atrás desse homem, vou lhe pedir presente, vou lhe fazer alguns pedidos, vou lhe fazer algumas exigências. Não vou deixar ele sair daqui e eu ficar de mãos vazias. E diz no versículo 24 que depois de receber os presentes, ele escondeu a verdade. Ele camuflou, ele iludiu. De Eliseu, aquilo que havia feito, pensando que Eliseu não sabia, que Deus não havia revelado, que Deus não havia mostrado. E aí Geazi volta à presença de Eliseu tranquilo, à vontade, contente, por ter conseguido conquistar os seus donativos. Mas Eliseu pergunta, onde você foi, meu filho? Quer dizer, buscando fazer com que a sinceridade, a humildade no coração de Geazi brotasse. Ela fosse verdadeira, ela fosse original. Mas ele não se humilha, ele não confessa, ele não se quebranta, ele não renuncia. Ele continua orgulhoso, ele continua soberbo, ele continua vaidoso. Ele continua um mercenário. E nós precisamos entender disso, que Deus chama muitas das vezes os seus obreiros, os seus missionários, os seus anjos, seus profetas, é para abençoar o povo. Se Ele quiser fazer esses homens prosperar, amém. Mas eles não são chamados para ficarem prosperando, enquanto as suas ovelhas estão padecendo necessidade. Certamente Deus vai pesar a mão um dia. Ou às vezes já está pesando a pessoa que não está enxergando o peso, discernindo o peso e a justiça da mão do Senhor. Como Geazi não percebeu que Eliseu já sabia o que ele havia feito. Porque Geazi cobiçou, desejou as coisas de Naamã, a prata, o ouro, os bens, as roupas, as comidas, a prosperidade da Síria, do inimigo. Eliseu disse para ele, já que você quer tudo aquilo que pertencia a Naamã, você vai receber também aquilo que ele veio aqui trazer, a lepra. A lepra que estava em Naamã, Geazi, vai ficar agora sobre você e sobre a tua família, sobre a tua descendente, sobre os teus familiares. Alguns dos teus familiares serão marcados com a lepra. Por causa da tua transgressão. Por causa da tua apostasia. Por causa da tua indiferença. E aí o versículo 27 diz que Geazi recebe a lepra de Naamã. Veja que Geazi está sendo preparado como um profeta, mas ele não está se preocupando, ele não busca a mesma unção de Eliseu, a mesma sabedoria de Eliseu, a mesma humildade de Eliseu, a mesma revelação de Eliseu, a mesma intimidade de Eliseu com Deus. Ele não quer as coisas divinas. Ele está fazendo um seminário, mas ele quer as coisas naturais, as coisas humanas, as bênçãos humanas, não as bênçãos divinas. Abra os teus olhos.
Se Deus tem chamado você para uma obra específica, se entregue, se coloque nesse propósito. Não fique correndo atrás de bênçãos materiais. A palavra diz que elas virão naturalmente para aqueles que creem. Para aqueles que ainda estiveram o propósito. Veja que Naamã, ele em vez de querer algo que Eliseu estava proporcionando a ele, que eram os ensinamentos da lei, a comunhão com Deus, a fé com o Pai, ele só quer as coisas materiais. Geazi não quis abençoar as pessoas, ou às vezes até quer, mas quer também ser abençoado. E o fato de ser abençoado pelas pessoas, isso é parte do plano de Deus. Se Deus quiser, Ele te abençoa através das pessoas. Se Ele não quiser, não abençoa. Não é essa troca. Geazi não entende isso. Então ele força a porta para ser abençoado. Ele não espera o momento da bênção vir. Ele não espera o momento da recompensa chegar. Ele arromba a porta, ele empurra, ele vai atrás, ele avança. Ele não se submete. Ele não tem paciência. Geazi só quer ser abençoado, não quer abençoar. Não quer compartilhar, não quer dividir. Não quer crescer. Geazi não quer. Veja que ele não busca a mesma coisa que Naamã tinha recebido ali. Que foi a obediência, a cura pela fé, a obediência na palavra do profeta. Ele recebe exatamente o castigo pela incredulidade, pela irresponsabilidade para com o profeta, para com Deus. Já vai recebendo tudo aquilo contrário o que Deus queria para a sua vida. Infelizmente, nós encontramos pessoas no meio do povo de Deus, no meio do evangelho, que entram, que se aproximam, que se achegam ao evangelho apenas como um Geazi, querendo usufruir, mercenários, querendo receber, querendo acumular, querendo ganhar, querendo reter. E não querendo fazer a glória de Deus brilhar, não querendo fazer o nome do Senhor se engrandecer, não querendo se humilhar na presença do grande Deus e Senhor de toda a terra. Então a nossa palavra para você, meu querido amigo, meu querido irmã, para você, nosso ouvinte, não faça como Naamã. Quer dizer, faça como Naamã, nesse sentido de obedecer a Eliseu, e não faça como Geazi. Não queira as coisas de Naamã, queira as coisas de Eliseu. Queira a unção de Eliseu, queira a unção de Elias, queira a comunhão com Deus verdadeiro, queira a comunhão relacional com Deus, queira a humildade, queira a sensibilidade, queira a sabedoria, queira o discernimento. Busque estas coisas, como Tiago vai dizer, buscai as coisas que vêm do alto. Não as coisas que são terrenas, que acabam, que são passageiras, que a traça e a ferrugem comem e corrói, como Jesus vai falar. Que o nosso tesouro esteja verdadeiramente no céu. Que o nosso tesouro verdadeiramente esteja em Deus o Pai, em Deus o Filho, em Deus o Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos sustente, que Ele engrandeça o seu nome através de nós,
Que sejamos encontrados homens e mulheres fiéis ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Cristo que morreu por mim e por você, e ao Espírito Santo que habita em nós e naqueles que esperam e anseiam pela sua segunda vinda. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.